Olá, queridos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo disse que ele se fez fraco para com os fracos para ganhar os fracos. Mas quem são esses fracos mencionados ali no texto? E por que o apóstolo Paulo disse que ele se fez fraco? Porventura ele utilizava fingimento, dissimulação, mentira para levar o evangelho e alcançar mais pessoas? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e eu convido você a, juntamente comigo, analisarmos esse texto e compreendermos todo esse assunto. Então convido você a vir comigo na minha lousa de estudos, onde nós iremos sempre, como é o lema aqui do nosso canal, com profundidade e simplicidade, analisar a questão. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: quando Paulo diz, fiz-me fraco para com os fracos, ele estaria usando algum tipo de dissimulação e fingimento, fingindo ser algo que ele não era para poder evangelizar essas pessoas? Isso não seria algo incorreto da parte dele, já que a Bíblia nos manda andarmos na verdade? Como podemos entender essa atitude de Paulo? Ela foi errada? Queridos irmãos, vamos primeiro analisar aqui o texto da pergunta do nosso leitor, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, onde Paulo diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Bom, quando alguns leem esse texto de uma forma isolada, às vezes chegam a uma conclusão incorreta. E qual é essa conclusão? De que Paulo estaria utilizando então da mentira, de qualquer meio possível, até mesmo a falta da verdade, para evangelizar. Principalmente quando ele diz, fiz-me fraco, já que ele não era um homem fraco, mas um homem amadurecido. Será que esse texto realmente está dizendo isso? Paulo utilizava todas as formas, até mesmo coisas incorretas para levar o evangelho? A gente vai ver que não. Mas para isso, a gente precisa entender o contexto. E relembrando com você aqui, o contexto é aquilo que vem antes e depois de um determinado texto que nós estamos analisando. E dentro desse contexto, nós precisamos primeiramente responder quem são os fracos que são mencionados tantas vezes ali pelo apóstolo. E para responder essa questão, nós vamos analisar aqui o contexto de 1 Coríntios 8, de 1 a 13, que é o capítulo anterior do texto que nós estamos estudando aqui, texto central. Então, esses fracos ali são pessoas que ainda não têm uma fé amadurecida, pessoas que ainda têm uma consciência fraca sobre as coisas de Deus. Ou seja, elas ainda não conseguem compreender plenamente a liberdade do Evangelho e tudo aquilo que Deus ensina a respeito da fé. E também temos pessoas fracas como sendo pessoas ainda incrédulas, ou seja, elas não têm ainda uma fé amadurecida, uma fé verdadeira em Deus. E por isso, então, Paulo as trata como fracas, não no sentido pejorativo, negativo, mas no sentido de que são pessoas que ainda estão ali iniciando, engatinhando, como se fossem uma criança ainda aprendendo as coisas, né, que precisam saber para serem adultos amadurecidos. E nesse sentido, então, a gente tem aqui um texto interessante que eu quero destacar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 8:13, dentro desse contexto, ele diz o seguinte: por isso, né? Por isso o quê? Ele está falando aqui de carne sacrificada a ídolos, enfim, de festas pagãs. Paulo está falando o seguinte: olha, se a comida de algum modo serve de escândalo ao meu irmão, ou seja, aqueles que ainda são fracos e não entendem que todo alimento é de Deus, então nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo, então, assume aqui uma atitude, né, de compreensão para com essas pessoas, que nós vamos entender na sequência a seguir de uma forma bem detalhada. Então fique comigo até o fim, que agora a partir daqui nós vamos aprender qual que é o significado ou significados de fiz-me fraco para com os fracos, agora sabendo esse contexto. Aqueles que já têm certo conhecimento, então, das coisas de Deus, devem considerar suas ações para abençoar os fracos. Ou seja, se eu me considero alguém amadurecido, forte na presença de Deus, eu preciso olhar aquele que é mais fraco, que está ainda crescendo, de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, porque ele ainda não é amadurecido. E eu preciso, então, considerar as minhas ações. Mas como que funciona essa questão? Vamos ver, então,
Quais são os significados disso e como que funciona isso na prática? Mas antes, eu queria dizer a você que eu posso te ajudar a crescer cada vez mais no conhecimento da palavra. O que você precisa fazer? Inscreva-se aqui no nosso canal, ok? Clique ali no botãozinho vermelho, inscreva-se para que você possa receber os nossos estudos e ative as notificações. E claro, já vai deixando o seu like para abençoar, para nos alegrar aqui diante de todo o esforço para trazer estudos para você. E quero que você deixe também um comentário de o que você achou do estudo de hoje, se tem alguma dúvida, ok? Vamos seguir, olha só. Paulo não se colocava no meio daqueles que ainda não eram maduros no conhecimento das coisas de Deus, se portando como alguém superior. Isso é se fazer fraco para com os fracos. Ele não se colocava como arrogante, como alguém que apontava o dedo para aquelas pessoas, julgando, censurando de forma severa. E como que tem pessoas que agem assim, né, nos nossos dias? Eu sou crente, eu sou forte, eu sou isso, eu sou pastor, eu sou presbítero, e não conseguem então estabelecer uma comunicação com aqueles que estão começando, porque se colocam com superioridade. Fiz-me fraco para com os fracos é ser humilde, é não ser arrogante com as pessoas que ainda estão começando na fé. Saber conversar com essas pessoas. Paulo sabia fazer isso no nível de compreensão delas. Quantas vezes a gente quer, por exemplo, impor para um jovem adolescente o mesmo tipo de fé que nós, que já temos 20 anos dentro da igreja, temos? Isso é errado. Então nós precisamos aprender a se comunicar no nível de compreensão das pessoas. Paulo sabia se adaptar ao público que o ouvia e por isso ele tinha muito sucesso quando passava a sua mensagem. Ele poderia falar dos originais, do hebraico, ele poderia ali citar muitos pensadores, mas Paulo sabia conversar, dialogar com todo tipo de pessoa. Ele sabia, por exemplo, dialogar com os mestres da lei, aqueles que tinham conhecimento profundo da Bíblia, e também com aqueles que eram gentios, ou seja, que não eram judeus e nunca tinham ouvido falar ou tinham tido qualquer contato com as leis de Deus, ou seja, eles não sabiam muita coisa a respeito disso. Paulo dialogava com qualquer grupo. Então, fiz-me fraco para com os fracos é justamente ter esta sensibilidade, saber dialogar com esses grupos de pessoas de uma forma que elas podiam compreender, então, a mensagem do Evangelho. Então, veja, quando ele diz, fiz-me tudo para com todos, está demonstrando sua busca de trabalhar com qualquer tipo de pessoa, buscando sempre achar um terreno em comum, onde pudesse impactar vidas e se comunicar na linguagem que elas pudessem entender claramente. Então observe que até aqui já conseguimos perceber que Paulo não utilizava de fingimento, mas de sabedoria na comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero mostrar para você um exemplo prático disso. Um exemplo de Paulo em ação, se fazendo fraco para com os fracos. E está lá na Bíblia e eu vou mostrar para você. Mas antes, rapidinho, eu queria dizer a você que o nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, está com vagas abertas. Informações aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar, tem uma aula gratuita para você ver como que é esse curso. Aproveite enquanto está aberto, tá bom? Eu quero ser o seu professor, se claro, você me permitir isso. Bom, vamos ver então esse versículo lá em Atos 17, 23, que diz o seguinte: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos, Paulo estava ali em Atenas, e Paulo olhou a idolatria em Atenas e o seu coração ficou revoltado com aquilo. Mas o que Paulo fez? Ele saiu chutando, xingando, ele saiu amaldiçoando as pessoas ali? De forma alguma. Ele começou a pregar de forma sábia. E ele foi convidado a ir até o Areópago, um local ali onde havia debates, conversas, discussões públicas a respeito de muitos assuntos. E Paulo foi ouvido. E na hora que ele falou essa frase que nós acabamos de ler. Então observe que ele utilizou de sabedoria para
colocar ali a palavra de Deus no coração daqueles homens que eram fracos, que não tinham conhecimento a respeito do Deus verdadeiro. Ele não foi arrogante, ele se comunicou numa linguagem que eles puderam ali conhecer mais a respeito do Senhor. Isso significa, de forma prática, ser fraco para com os fracos. Muitas pessoas ofendem os outros. Muitas pessoas querem impor o evangelho ao invés de pregar o evangelho. Então observe que Paulo, ele foi aqui bastante sábio, ele não falou mal dos deuses daquelas pessoas aqui. Antes ele falou, olha, tem uma estátua ali que é, ou aliás, tem um lugar ali que é para o Deus desconhecido, e é esse Deus desconhecido que eu quero pregar para vocês. Olha que sabedoria. Então, queridos, apesar de ter ficado chocado com a idolatria, foi sábio na forma de passar a mensagem a eles, obtendo espaço para argumentar e pregar. Temos então que fiz-me fraco para com os fracos é a aplicação da sabedoria de Deus na missão de evangelizar e se comunicar com um mundo que está caído. Então os servos de Deus precisam saber ser luz e sal desta terra do jeito certo, assim como Jesus Cristo fez no seu tempo. É focar no objetivo final e construir pontes. O objetivo final é levar a palavra de Deus. Construir pontes de comunicação com as pessoas. Pontes essas que irão ajudar na transmissão da mensagem do Evangelho. Então nós precisamos entender que ter essa sensibilidade de se fazer fraco para com os fracos, para comunicar a mensagem de Deus, é algo que não fere a mensagem do Evangelho. Não é dissimulação, não é fingimento, pelo contrário, é sabedoria do Deus Todo-Poderoso aplicada nesse mundo caído. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo fazia e ele conseguiu plantar muitas igrejas e levar muitas pessoas ao Evangelho seguindo essa estratégia abençoada, sábia e vinda dos céus. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal se ainda não inscreveu. Estamos aqui com uma meta de chegar a 1000 estudos bíblicos aqui no canal. Já estamos aí com quase uns 130, 140. Então participe com a gente, você vai receber as notificações em primeira mão. E deixe o seu like se você gostou desse estudo, se você conseguiu entender o que é Fiz-me fraco para com os fracos. E caso ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu terei toda a alegria de gravar mais vídeos explicando todas as dúvidas dos irmãos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até o próximo estudo, fica com Jesus.